Simbora, galera, pra prova, né? Primeiro eu quero falar sobre vocês sobre a equação de segundo grau. Primeiro eu quero apresentar a fórmula e como que a gente monta no plano cartesiano. A equação de segundo grau basicamente é quando a expressão ela tem um expoente 2, que é quando o x tem um 2. Sempre que tiver isso é uma equação de segundo grau. Vocês vão poder fazer o que eu vou mostrar agora. Como que a gente vai resolver essa equação de segundo grau? De antemão, já vou dar essa dica aqui, que a gente tem que identificar os coeficientes A, B e C. O coeficiente A é sempre aquele que tem uma incógnita ao quadrado. O coeficiente B é aquele que vem, tipo, ele e o x. E o C é aquele que vem sozinho. Tipo, o A é aquele x ao quadrado. O A seria o 1, porque não tem, quando tem nada é 1. O B seria, tipo, um 12x. E o C seria um número que tiver depois, tipo 25x. Aí tem duas formas de resolver equação de segundo grau. Uma delas é por meio de Bhaskara, que eu acho que vocês já estão cansados de fazer, então eu coloquei um passo a passo aqui, que é fazer o delta e depois o delta jogar aqui nessa fórmula aqui de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que já deve estar cansado de fazer. Aí já vem um adendo aqui. Quando o delta for menor que zero, tipo menos 1, menos 2, menos 3, não existe raiz, tá? Não existe. Nem precisa colocar essa fórmula aqui, porque não existe valor para x. Se delta for igual a zero, se consegue jogar nessa fórmula aqui e der zero, significa que só tem uma raiz possível. Então não precisa fazer x1 e x2, porque só vai ter de um jeito. E quando for maior que zero, vai ter duas raízes, ou seja, 2x, x1 e x2. Quando a gente faz por soma e produto, a gente está pensando no quê? Em dois números que quando a gente soma eles e multiplica, dá o resultado da soma e de produto. Por exemplo, se a soma deu 4 e o produto deu 4, a gente tem que pensar em dois números que quando a gente soma eles e multiplica eles, tem que dar 4. Tipo, 2 mais 2 dá 4 e 2 vezes 2 dá 4. Aí eu já vou até dar uma dica para vocês. Quando a soma der tipo um valor positivo e ou negativo e o produto der um valor negativo, uma das raízes é negativa. Por exemplo, a soma deu 5 e o produto deu menos 5. Ou seja, um dos valores é positivo e outro é negativo. No caso, ficaria 4 e menos 5. Melhor, porque aí ficaria 5 e menos 1. Ou menos 5 e 1. Não, seria 5 e menos 1 mesmo. Isso que a gente está pensando. Quando a soma der negativa e o produto der positivo, significa que as duas raízes são negativas. Se os dois der positivo, os dois são positivos. As duas raízes são positivas. Agora, se a questão falar para fatorar, é só para substituir os valores que você encontrou no x nessa equação aqui. Ax menos x vezes x menos x, que seria o x1 e o x2. Beleza? Agora, uma última coisa. Toda equação tem início e fim. Quando o valor de A ele é negativo, significa que a equação ela tem um valor máximo. Quando A for um valor negativo, tipo menos x ao quadrado ou menos 2x ao quadrado, a questão sempre vai tratar de um valor máximo. Ou se a questão logo fala valor máximo, já tem que entender que A vale negativo.
E se a questão falar valor mínimo, significa que o A é positivo. Vocês vão entender. Mas para calcular o x e o y vértice seria para calcular o valor máximo e mínimo, porque a gente vai identificar o ponto máximo e o ponto mínimo. Temos as seguintes expressões. Para x vértice, que seria o x máximo ou mínimo, em vez de falar máximo ou mínimo, a gente fala vértice. A gente tem essa formulazinha aqui, menos b sobre 2a. Já para calcular o y vértice, a gente tem menos delta sobre 4a, ou a gente faz função de x vértice, que a gente pega os valores que deu lá na função, tipo x ao quadrado mais 10x mais 6. A gente faz todo o x que tiver, a gente vai substituir pelo valor de x vértice que deu aqui anteriormente. Entendeu? Agora, para que isso é importante, Bruno? Para o seguinte, para a gente conseguir montar um plano cartesiano. Você está vendo aqui que tem esse valorzinho aqui? Está vendo que tem essa pontinha aqui? Essa pontinha aqui é o ponto vértice, que tem o x vértice, que vai estar mais ou menos aqui, e o y vértice, que vai estar aqui. Por isso que a gente faz esse cálculo aqui. Aí temos os dois valores aqui dos raízes de x, que a gente faz naturalmente quando a gente faz Bhaskara. Quando a gente iguala a zero e faz Bhaskara, a gente vai sempre ter esses dois pontos aqui. Tá vendo? Agora quando o A vale... Aqui é sempre quando o A vale positivo. Quando o A vale negativo, vai ser ao contrário, vai ser para cima. Por isso o valor máximo. Aqui é onde o máximo consegue, o valor mais alto, mais em cima. Por isso que chama valor máximo. E aqui está mais embaixo, tá vendo? Por isso chama valor mínimo, porque é o valor mais embaixo possível. Agora outra coisa, para a gente conseguir montar, a gente precisa observar esses pontos que eu falei anteriormente. E também observar se existe valor de C. Porque se houver, vai significar que passa diante o eixo Y. Ele vai passar mais ou menos aqui. Agora, quando não tem o valor de C, significa que essa equação fica bem sobre Y. Mais ou menos igual esse exemplo aqui. Agora já o conteúdo do Ordival é basicamente o mesmo que ele sempre passa, que é figura geométrica. E aqui eu coloquei os mesmos slides de antes, só para a gente conseguir relembrar o que eu já falei anteriormente, tipo equilátero, os três lados e os três ângulos iguais, isósceles diferentes, triângulo retângulo, a relação trigonométrica. Isso é sempre importante ficar lembrando. Pitágoras, área. Quando a gente entende de altura, tá vendo que a altura é sempre quando forma um ângulo de 90 graus? Por isso que aqui, nesse paralelogramo, não tem. A gente tem que fazer aquele cálculo lá, de fazer tipo um triângulo aqui que apareceu no teste. E o quadrado, que é sempre quando tem todos os lados iguais e tudo. Basicamente isso. Bons estudos.